Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para que a gente possa dar continuidade à leitura orante dos Salmos neste ano de 2025. Você que está aí do outro lado, me ouvindo, participando desse momento tão especial de devocionalidade da nossa igreja, é convidado, a abrir a sua Bíblia aí comigo no Salmo de número 83. Aqueles que estão chegando agora, talvez do trabalho, por favor também, gentilmente, tomem parte conosco, se acheguem. Se você não tem a Bíblia física, mas tem no aparelho celular, abra o aplicativo e acesse. É muito importante a gente se apropriar dos elementos de devocionalidade. Quando a gente está falando de uma leitura orante, a gente vai ler o Salmo para que a gente aprenda a orar com o Salmo. Isso é algo que vai sempre dirigir as nossas intenções neste momento aqui. E há alguns salmos que eles são um pouco mais complexos, Ele tem características um pouco mais difíceis da leitura. E é importante a gente acompanhar e entender bem o que o texto está dizendo para não tomar conclusões que sejam equivocadas, erradas, a respeito daquilo que Deus tem nos orientado por meio da sua palavra. Afinal de contas, embora sejam orações e cânticos, os salmos são inspirados por Deus. Cremos nisto daí conforme a nossa confissão de fé, lá no seu artigo 1º. Nós cremos que eles são palavra de Deus e nossa regra de fé e prática. Sendo assim, a gente assume um papel reverente diante da palavra de Deus, reconhecendo que Deus comunica a sua verdade aos nossos corações, para que por meio dessa verdade a gente possa viver em vidas transformadas pela sua palavra, cheias do Espírito Santo e que sabem responder à razão da fé. Queridos irmãos, em especial os irmãos da Presbiteriana Nova Esperança, sejam bem-vindos, se acheguem conosco para que a gente possa juntos realizar mais uma leitura orante dos Salmos. E não vamos nos delongar. Eu convido você a observar aí a sua Bíblia e você vai ver que vai ter ali, na nossa versão, que é mais usual, que é a de Almeida Revista e atualizada, vai ter um título. E o título diz assim: Julgamento de Deus contra as nações inimigas. Esse título foi posto pela Sociedade Bíblica e ele não está no original do Salmo, tá? Ele foi adicionado para dar entendimento ao contexto dessa porção das Escrituras. Então é bom a gente ler e tomar as nossas conclusões a partir daquilo que a própria palavra revela. Já esse trechinho que está aí, Cântico, Salmo de Asaf, é importante que se diga que ele está, e ele faz parte do primeiro verso. Não é correto, assim, na hora de expor os salmos ou explicar os salmos, não levar em conta isso. Porque está falando do autor e está falando de que tipo de salmo é. É um cântico e ele foi composto por Asaf. Agora vamos ler o salmo, fazemos aquela breve meditação silenciosa, fechar os nossos olhos e ouvirmos a voz de Deus comunicar aos nossos corações, por meio desse salmo, de maneira especial, a sua palavra. Vamos fazer isso reverentemente. Salmo de número 83. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os hagarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filistia com os habitantes de Tiro, também a Assíria
se alia com eles e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra, sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e seus príncipes como Zeba e como Zalmuna. E disseram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amados irmãos, esse salmo aqui que nós lemos, vimos que ele é de autoria de Asaf. E ele fecha um grupo de salmos, desse terceiro livro dos salmos, para quem está nos ouvindo agora. O salmo não é um livro só, são 5 livros que foram dispostos à semelhança do que acontece com os primeiros 5 livros da Bíblia. Esse livro, esse terceiro livro, traz muito a respeito da questão levítica, da santidade, da justiça de Deus contra o pecado. E o Asaf, ele traz nesses poemas, pelo menos desse terceiro livro, características muito nacionais do povo de Deus. Por isso, um dos gêneros que esse salmo daqui ele se identifica é o gênero de literatura de lamento comunitário, ou seja, um lamento que é feito em nome do povo de Deus. A gente tem assim um salmo lá no Salmo 50, que é de Asaf também, e a gente vai ter esse grupo de salmos que termina aqui com o Salmo 83. A gente já está aqui chegando perto do final do terceiro livro dos Salmos. E o Asaf fecha esse salmo com uma oração de lamento comunitário e com um pedido de que Deus exerça a sua justiça contra os inimigos de Israel. Observem, queridos irmãos, que no salmo anterior que lemos aqui, eu e o nosso irmão Raul, fizemos a leitura orante do salmo juntos, a gente percebeu um certo sarcasmo ali naquilo que foi dito sobre aqueles que são juízes do povo, não é verdade? Aqueles que exercem a justiça e se colocam como sendo deuses, pessoas que são a própria lei em si mesmas. Então, no salmo anterior, a gente vai ter, lá no 82, no verso 6, aquela palavra que diz assim: vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo, porém vocês vão morrer como simples mortais e cairão como qualquer governante. Vocês não são deuses, vocês são juízes falsos. E aí o termo Altíssimo ali é um termo de sarcasmo. Eles não são de fato filhos do Altíssimo. Quem é o Altíssimo sabe quem são os seus filhos e pelejará contra os inimigos do seu povo. Temos nesse salmo uma lamentação para que Deus tome partido pelo seu povo e haja em favor do seu povo que vive oprimido por nações inimigas. Nesse salmo aqui, meus irmãos,
há 10 nações aqui elencadas. E você não vai ver assim na Bíblia uma ação conjunta destas 10 nações ao mesmo tempo. Embora se queira atribuir isso àquilo que aconteceu lá com aquele levante dos Amonitas e Moabitas lá no segundo livro das crônicas dos reis de Israel, lá no capítulo 20, que houve ali uma coalizão, uma aliança entre esses povos para poderem invadir o Israel, né? Embora a gente possa perceber que houve ali uma aliança, houveram outras alianças, mas nunca com essas 10 nações ou reis que são tratados aqui no Salmo. Talvez esse número 10 queira dizer dos inimigos de Israel, da totalidade dos inimigos de Israel. Porque quando a gente vai verificar, esses nomes de reis e essas pessoas, essas nações que ficavam no entorno, vão estar ali justamente na circunvizinhança de Israel, né? Povo que Deus ordenou que eles não fizessem aliança, mas esse povo é um povo inimigo e tenta o tempo todo invadir Israel e tomar aquela terra. E de muitas formas isso aconteceu. Aqui remeta esse salmo àquele período da invasão ali neossíria. Não sabemos se isso de fato é uma verdade. Talvez o que se traga aqui na poesia é esse contexto mesmo. Esse contexto de que existiram nações inimigas que sempre lutaram contra o povo de Deus. E aí, quem é que está sendo mais aqui evidenciado no Salmo? São textos que vão ali no livro, que estão no livro de Juízes, né? A partir ali, eu acho que do capítulo 4, do capítulo 5 até o capítulo 8, que são textos que falam do período de Débora, né? E traz ali alguns governantes vizinhos ali que foram mortos, que tentaram invadir e foram mortos, e traz também o período de Gideão. Então temos juízes aqui que eram de fato juízes do povo de Deus e que Deus, por meio desses juízes, fez justiça ao seu povo. Então isso é evocado também nesse salmo, é importante que se diga. Esse salmo ele tem uma estrutura bem simples, meus irmãos. Se vocês observarem aí, no verso 1, há aqui uma súplica a Deus, para que Deus ouça, para que Deus haja em favor do seu povo. Logo em seguida, do verso 2 até o verso 8, o salmista explica o que está acontecendo. É como se houvesse uma conspiração, uma coalizão inimiga contra o povo de Israel e que o povo está absolutamente cercado e que nesse cerco eles não têm mais o que fazer porque já foi devastada todas as coisas, eles têm destruído as terras do povo de Deus, daquele que Deus estabeleceu ali em Canaã. Então observem aqui nesse texto, uma segunda estrutura que o salmista traz aqui quais foram as questões que o fizeram clamar, levantar esse clamor nacional em razão dessa destruição que o povo está vivendo por conta de uma coalizão inimiga. E por fim, do verso 9 aí até ao verso 13, há um pedido a Deus de que Deus se vingue, que Deus exerça a sua justiça contra os inimigos de seu povo. E aqui a gente vai entender, nessa última parte, que vai do verso 9 até o verso 18, é uma parte que pesa, porque o salmista pede para que Deus exerça a sua justiça. E ao se dirigir a Deus, eu vou deixar isso bem claro, ele estabelece algumas questões aqui que são muito fortes. São imprecações, né? E o que é uma imprecação é pedir que Deus faça justiça de maneira clara e evidente e que as pessoas tomem consciência de que foi Deus que exerceu a sua justiça contra esses inimigos, por conta de toda a violência com que esses inimigos atacaram
a Israel. Olhem, meus irmãos, aqui há uma sinceridade do coração do salmista quanto a tudo isso. E há também uma empatia muito grande do salmista com o povo, com o seu povo, com a nação de Israel. E o que é que eu quero já abordar de início aqui aos irmãos é que nós que somos povo de Deus, meus irmãos, deveríamos ser muito mais empáticos uns com os outros, né? Como povo de Deus, pensando na coletividade desse povo que Deus escolheu para si, que Deus separou para si. Somos a igreja de Deus, né? A congregação dos fiéis, daqueles que declaram a Jesus Cristo como Senhor, daqueles que entendem a soberania de Deus sobre todas as coisas. Portanto, deveríamos ter uma relação mútua de compreensão, de afeição uns pelos outros, assim como Asaf está tendo assim aqui por sua nação. Às vezes, meus irmãos, o que acontece é que irmãos cristãos evangélicos estão se digladiando nas redes sociais por questões secundárias à fé. Estão fazendo pouco caso de que as redes sociais são outdoors, né? São praças públicas onde todas as pessoas estão vendo o que está acontecendo ali. E se os ímpios observam a nós e veem que o nosso reino, né, de sacerdotes está dividido, o que é que eles vão pensar de nós, né? Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele falou que ao orarmos, ao amarmos uns aos outros, nós testificamos que temos um vínculo com Jesus. Ao exercermos essa ação amorável ou amorosa uns pelos outros, temos um vínculo com Jesus Cristo como povo de Deus. O que é que isso nos aponta, queridos e amados irmãos? Que a gente, como igreja, a gente precisa tomar atitudes que sejam atitudes em favor dos irmãos. A gente tem a oração, a reunião da oração, de oração da nossa presbiteriana Nova Esperança, e nessa reunião de oração a gente ora pelos irmãos. E uma coisa muito interessante que acontece nessas reuniões de oração é que à medida que nós estamos orando uns pelos outros, a gente vai percebendo aquilo que o outro está sentindo. E o Espírito Santo vai se movendo no meio de nós, trazendo paz ao nosso coração, para que possamos perceber que estamos em uma só família, em unidade com o corpo de Jesus Cristo. Então, você que não tem participado da reunião de oração, eu convido você nas terças-feiras, às 19 horas, a estar conosco na Presbiteriana Nova Esperança, para que a gente possa estar orando juntos. E nesse mover de oração a gente possa ver o agir de Deus sobre a nossa vida. E primeiro é isso. Há uma outra coisa importante aqui. É que a gente percebe que esse salmo tem uma oração por vingança. E algumas pessoas podem se perguntar, né, assim, nossa, vamos orar para que Deus faça coisas terríveis com aqueles que nos perseguem, aqueles que perseguem a igreja. Vamos orar para que isso seja feito dessa forma. Não é dessa forma que devemos orar. E eu vou explicar isso de maneira mais especial aqui. Observem, os salmos são escritos inspirados por Deus. Embora exista um autor humano que escreveu, temos que nenhuma profecia da palavra de Deus é de particular interpretação, mas que homens de Deus foram cheios, soprados pelo Espírito Santo de Deus para escrever essas palavras. Então essas palavras aqui, meus irmãos, são palavras em que o Espírito Santo de Deus inspirou o salmista a escrever. E elas apontam, ouçam bem o que eu vou dizer, porque isso vai ficar gravado na nossa mente, e a gente, quando lê uma oração que é tão contundente assim contra os inimigos, a gente possa entender isso. E essas orações, elas apontam para o juízo final.
apontam para o fato de que aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que perseguiram o povo de Deus, aqueles que se voltaram contra o povo de Deus, na verdade estavam se voltando contra o próprio Deus. E quando se voltavam contra o próprio Deus, negavam o Senhor Jesus Cristo. E ao negarem o Senhor Jesus Cristo, eles não foram recebidos dentro da comunhão na aliança do sangue de Jesus Cristo. E, portanto, eles estão debaixo de condenação e da condenação do pecado, para sermos mais específicos. Então, não é que a gente vai orar assim, pedindo a Deus que destrua, que mate, que faça isso e que encha a pessoa de vergonha. Não é desse jeito. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios 6 que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, né? São contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais malignas. Então a gente precisa tomar consciência como igreja para que a gente não fique aí imaginando que a gente pode pedir a Deus que haja, né, destruindo a vida de alguém, né, destruindo a família de alguém, destruindo. Isso não é correto, tá? Isso aqui é uma representação do juízo vindouro. E ao se tratar dessas coisas, o salmista está tratando inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não acreditamos que eu sou inspirado no sentido de escrever novas coisas à palavra de Deus. Aquilo que a gente tem a saber sobre Deus e sobre a sua vontade já está escrito na sua palavra. Então a gente já tem aquilo que é necessário. Nossa regra de fé e prática já está posta. O cânon bíblico já está fechado. O que é que nós recebemos da parte de Deus? É a iluminação do Espírito Santo pela palavra para que possamos compreender essa vontade, tá? Mas vamos lá. Primeiro versículo do Salmo diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Queridos irmãos, vamos lá. Quem tem mais tempo de caminhada na fé já viveu situações complexas, difíceis, nas quais você tenha se sentido sem respostas e sem capacidade de agir. Por quê? Por mais que, humanamente falando, a gente tenha condições de responder a algumas demandas dessa vida, há demandas dessa vida que somos absolutamente incapazes de dar uma solução, uma resposta. E a quem é que o Asaf recorre diante dessa circunstância e dessa situação? A Deus. Observem, meus irmãos, que o lamento não é murmuração. Eu tenho batido nessa tecla, mas é importante que se diga mais uma vez. O salmista recorre a Deus. Ele vê o povo entrando em destruição, ele vê sua nação entrando numa crise profunda e ele clama a Deus. Ele diz assim: Senhor, não faça olhos distantes, não trate como se nós não estivéssemos aqui. Fale, por favor. Fale conosco. Haja em nosso favor, ó Senhor. Nós precisamos, não fique em silêncio, ó Deus. Fale alguma coisa, a gente precisa. A gente necessita da Tua palavra. Não feche os ouvidos, Senhor, à nossa oração. Haja em nosso favor. Nós clamamos, ó Deus. Queridos irmãos, pensando no contexto de igreja, a gente tem visto tanta barbaridade acontecendo. E a gente vê que muitas igrejas, que por anos eram igrejas saudáveis, sadias, têm se rendido a ataques, de teologias que são teologias que blasfemam contra Deus. E a gente vê pessoas sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, famílias sendo destruídas por esse tipo de mensagem e de evangelho falso.
pessoas tendo problemas de saúde mental por conta de um evangelho falso que foi passado para elas. Pessoas frustradas, desesperadas, desanimadas. E a gente não levantar um clamor a Deus. A gente não dizer, Senhor, age por misericórdia. Não te cales, Senhor. Que a tua palavra volte a ser pregada nos púlpitos com fidelidade. Não deixe que essas coisas impeçam, Senhor, com que o teu agir aconteça dentro da tua igreja, com o teu povo. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos orar assim também. Não é só orar para que pessoas se convençam da verdade, né, que o evangelho genuíno seja pregado, mas é orar para que essas ações malignas que invadem os arraiais do Senhor, elas cessem por um agir de Deus, por uma palavra de Deus, pela justiça divina. E aqui a gente tem aqui os motivos do salmista, que eu vou ler aqui do 2 até o 8, para a gente entender o que estava acontecendo com Israel, né? Ele diz assim, os teus inimigos se alvoroçam e os que te rodeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo mais ou menos assim, meus irmãos, que o povo de Deus é de Deus. E uma vez que se age contra o povo que é de Deus, Deus, ele tomará partido pelo seu povo. Deus, ele não tem um povo para desprezá-lo, para lançá-lo na sua própria vontade e nos seus deleites e prazeres. Não, Deus tem um povo que é um povo de propriedade exclusiva dele, que é um povo que ele adquiriu através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Então, salmista Asaf, crendo no Messias que havia de vir, pede que Deus possa observar o que tem acontecido em função dos inimigos os inimigos de Deus estarem tramando astutamente contra o povo de Deus, conspirando contra aqueles que o próprio Deus escolheu para cuidado e proteção. Uma coisa é certa, meus irmãos, temos um Deus que cuida de nós. Minha irmã, está difícil. Meu irmão, está difícil. Olhe para esse salmo e lembre que aquilo que acontece a você, se você de fato é uma pessoa salva, uma pessoa que foi eficazmente chamada através do Evangelho da Graça de Jesus Cristo, Deus tem um compromisso em cuidar de você. Nós não merecemos, isso é fato. Mas a gente tem sobejas fontes na Bíblia Sagrada que tratam dessa relação muito particular de Deus com o seu povo e de como Deus toma pelo seu povo atitude e toma partido. Lembram de Saulo, que conspirava contra a igreja. Era como uma fera indomada. E quando ele estava a caminho de Damasco e Jesus Cristo se apresentou para ele, Jesus Cristo não disse assim, Paulo, ou Saulo, por que você persegue a minha igreja? Jesus Cristo disse, por que me persegues? Então, meus irmãos, temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que nos comprou para si. Somos propriedade dele. E devemos descansar no seu cuidado. Devemos orar, clamar intensamente, pedir intensamente, buscar intensamente proteção nas asas do Senhor, mas não devemos nunca nos esquecer desse cuidado, porque Deus sim cuida de nós. Observem que o salmista continua a falar que os inimigos até provocações fizeram, Eles dizem, vinde, essa aliança, essa
coligação de nações inimigas, dizem: risquemo-los de entre as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Não haja mais memória. Irmãos, tanto nas questões, vamos colocar assim, dos judeus até hoje, né? Você vê que durante a história se tentou muito se fazer esse tipo de ação, né? De riscar da história, de sumir do mapa, de fazer alguma coisa desse gênero contra Israel. E nunca conseguiram, né? Mas os inimigos tramam. E fazendo aqui um paralelo com a igreja, a gente tem muito claro isso na palavra de Deus, né? Que a gente vai sofrer sim ataques, que a gente vai sofrer sim perseguições. Irmãos, não nos enganemos. Não nos enganemos. Se nós não servimos a esse mundo e se nós nos identificamos com Jesus Cristo, as perseguições virão. Não acredite em qualquer evangelho que seja pregado que diga assim: venha para cá que seus problemas se acabaram, nessa vida você não vai ter mais aflições, porque isso é contrário ao que o próprio Jesus Cristo disse. De fato, isso irá acontecer. De fato, virão perseguições. Mas precisamos, meus irmãos, confiar no Senhor, que essas perseguições virão, mas elas não nos destruirão. Ele diz assim no verso 5 do Salmo: pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Olha a relação entre o povo e Deus. E aí ele vai trazendo aqui um monte de personagens, né? Ele vai falando das tendas de Edom e dos ismaelitas, né? Vai falando de Moabe. Não sei se os irmãos lembram, né? Que todos esses lugares aí, eles estão falando de lugares que estavam no entorno ali da geografia de Israel. Gebal, Amon e Ameleque, a Filístia com os habitantes de Tiro, e também a Síria se alia com eles e se constitui braço forte aos filhos de Ló. Aos filhos de Ló, ele está falando dos descendentes daquela relação incestuosa, né, de Ló. Então, assim, eles estão dizendo que todos esses povos ali se juntam, são contra, se aliançam contra o povo de Deus. Então, meus irmãos, tem um livro do reverendo saudoso Russell Shedd, né, do pastor Russell Shedd, que ele fala desses inimigos que a igreja tem, que se aliançam contra né, aquilo que Deus já operou para a nossa redenção e descanso. Se aliançam de forma vã, porque é debalde lutarem contra nós, mas a gente precisa vigiar e orar, né? As nossas armas, elas são espirituais, elas não são materiais. E o que é que está no texto da Bíblia? É que a gente tem inimigos, sim. A gente tem inimigos, sim. E quais são esses inimigos que a gente tem? Primeiro, a nossa própria carne, né? O nosso velho Adão, a Bíblia às vezes chama assim, nosso velho homem. Por quê? Porque, embora redimidos, resgatados por Jesus Cristo, embora o pecado não tenha mais domínio sobre a nossa vida, ou seja, não somos mais escravos do pecado, temos inclinações pecaminosas devido ao velho homem que habita em nosso coração. E a gente precisa lutar contra esse velho homem com armas espirituais, com oração, com leitura da palavra, com comunhão entre os irmãos. A gente precisa lutar através do exercício da vontade de Deus. Entenderam? Mas existe outra questão, existe o sistema corrompido deste mundo. João, em sua epístola, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É óbvio que ele não está falando do mundo no sentido de criação de Deus. Ele está falando do mundo, do sistema corrompido deste mundo. E o sistema corrompido deste mundo, ele é um sistema que a todo instante flerta com o cristão, para que o cristão possa ceder aos seus apelos, né?
E a gente precisa ter muito consciente dentro de nós qual é a nossa identidade, porque senão a gente vai ceder a esses apelos de maneira muito fácil. E a gente pode até ceder com uma roupagem religiosa cristã. É o que acontece, meus irmãos, com a teologia da prosperidade. Você fica afeito aos desejos desenfreados da carne em relação às riquezas. Você fica afeito à necessidade de você poder acumular riquezas ao máximo possível, de modo que você possa encontrar descanso ao seu coração. Então, você põe a sua confiança nas riquezas e não em Deus. Observe como às vezes, uma coisa... É uma farpinha pequenininha que se transforma num grande problema. E existem também, meus irmãos, as hostes espirituais. Nós somos cristãos de herança reformada, nós cremos na palavra de Deus como nossa regra de fé e prática e cremos que existe um mundo sobrenatural. E embora não creiamos nessas coisas que são trabalhadas muitas vezes de teologia da batalha espiritual, não sei se alguém já ouviu falar, né? Da coisa do demônio territorial, sabe? As pessoas ficam perturbadas com essas coisas. A gente não crê dessa forma, mas a gente crê que o inimigo age e que ele pode sim influenciar pessoas por meio dos seus demônios e que ele pode também incorporar em pessoas. A gente crê nisso, a gente crê sim. Mas do outro lado, meus irmãos, a gente sabe que a gente não vive desesperado quanto a isso. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o inimigo não toca, né? O próprio João, na sua epístola, fala isso. Então, assim, não é para ficarmos desesperados, é para que a gente ore. A consciência é para que a gente possa fazer parte desse mover de Deus em oração, para que pessoas sejam libertas da opressão maligna, para que a verdade que está oculta muitas vezes seja revelada a elas, para que a ação do inimigo seja envergonhada. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso nesse último trecho do Salmo. Então a gente tem esses inimigos, meus irmãos, com os quais a gente deve lutar e combater diariamente. Esses inimigos não são mais pessoas, não são seus familiares, tá? Que têm uma posição política diferente da sua. Não são. Esses inimigos não são. Esses inimigos não são alguns determinados tipos de políticos, né? Não são. São esses três que eu falei. Se resumem a esses três. É a nossa carne, tá? É o sistema corrompido do mundo e são as hostes demoníacas. A isso a gente deve lutar. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A compreensão de Paulo, quando escreve Efésios, lá no capítulo 6, é essa. E essa é a compreensão da igreja. Cremos que já somos de Deus e vivemos uma vida para louvor da sua glória. E aí a gente entra no último trecho desse salmo, meus irmãos, que é um trecho que trata a respeito da justiça de Deus. O salmista pede que a justiça seja executada contra esses inimigos. Ele diz assim: faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon. Nós temos umas coisas aqui que são bem fortes, viu? Eu não sei se os irmãos lembram desse Sísera, né? Que ele foi perseguido, ele tentou contra o povo de Deus, ele foi perseguido, ele acabou na casa de uma mulher escondido ali chamada Jael. Não sei se os irmãos lembram disso, né? E essa mulher, sabendo que ele era inimigo de Israel, matou esse Sísera, dando a ele algo. Ele dormiu e quando ele dormiu ela executou. Diz que cavou a estaca, aponta a estaca, furar até o chão. Então assim, é um juízo. Só que observem, meus irmãos, que essas palavras aqui, elas são palavras inspiradas por Deus. Elas são palavras que tratam do juízo de Deus. Não há aqui nenhum apelo à vingança. Não há nenhum apelo à justiça com as nossas próprias mãos. Não há nenhum apelo nesse sentido. Por favor, entendam isso. E ele diz assim: os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra, ou seja, eles morreram e apodreceram.
Sejam os seus nobres, os seus governantes como Orebes, Eebes, trata também da história de Israel, né, com os príncipes Zebá, Zalmuna, já tem aquele contexto lá que eu falei de Gideão. Porque esses, assim como ele diz no início do Salmo, que eles dizem, os inimigos, risquemos de entre as nações, esses diziam também. O que? O que eles diziam? Apoderemos das habitações de Deus. Ou seja, aqui um contexto, meus irmãos, às vezes o Salmo ele traz uma expressão que ela tem sentidos, camadas de interpretação. Vamos dizer assim, apoderemos das habitações de Deus, ele está falando do território que Deus concedeu ao seu povo. Mas eles podem estar falando também do interesse deles próprios serem deuses no lugar de Deus. Entenderam? E isso é uma ação humana também. É uma ação humana. O desejo de ser Deus no lugar de Deus, como a gente viu no Salmo 82. Tá? E aí no versículo 13 ele continua dizendo assim: Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento. Alguém lembra de algum outro salmo que traga esse tipo de representação aqui? O Salmo 1. Bem-aventurado o varão, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, tal. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tem o seu bom conselho na lei do Senhor, diz, né? E medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E a gente decora só essa parte, né? Mas ele diz assim no decorrer do Salmo: os ímpios não são assim. Eles não meditam, eles não frutificam para a glória de Deus. Eles são como uma moinha que o vento espalha, ou como a palha lançada ao vento. Assim, diz o salmista no Salmo 1, os ímpios não prevalecerão ou não permanecerão na congregação dos justos. É por isso que eu faço um apelo, meus irmãos. Orem para que Deus mova a nossa igreja em santidade. Orem para que Deus mova a igreja brasileira em santidade, em retorno às Escrituras, em retorno à palavra de Deus, para a sua edificação, para o seu crescimento, para que a igreja assuma o seu papel. Os ímpios sofrerão juízo, como estamos vendo. E aí ele diz assim, olha, o Asaf ele continua a dizer: assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Meus irmãos, aqui é como se fosse uma tempestade de fogo devorador. É essa característica que está sendo descrita aqui. É uma característica de juízo, vocês percebem? É um fogo com vento que vai consumindo a tudo por onde passa. E eu estava, ao ler esse texto, nossa, a gente fez um devocional, eu, Patrícia e minha mãe, né? E ao ler esse texto, meus irmãos, eu estava lembrando daquilo que aconteceu na Califórnia, né? Aqueles focos de incêndio, eu vi aquelas imagens, são imagens tenebrosas. O céu inteiramente cinza e aquelas brasas fumegantes nas árvores, o vento passando e levando aquelas centelhas longe. É uma imagem infernal, meus irmãos. Essa é a imagem que o salmista está transmitindo aqui. E aí ele diz no verso 16 sobre os inimigos: enche-lhes o rosto de ignomínia, ou seja, de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. É interessante porque eu quis entender um pouco esse versículo e vi alguns comentários. Aqui não é buscar no sentido de conversão, não. Aqui é para que eles possam entender que Deus é Deus. É para que eles possam entender que Deus é Deus. Aí ele diz assim: sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Entenderam? Está falando de um juízo eterno. Perturbem-se e pereçam. Está falando de uma morte eterna. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Irmãos, o último salmo de Asaf nos faz olhar para o futuro, com um olhar expectativo do retorno de Jesus em glória para juízo das nações. Nos faz olhar para saber que essa história que nós vivemos
ela terá um fim, ela terá um desfecho. E que o juízo de Deus será aplicado de maneira eterna, meus irmãos. É por isso que nós, como igreja de Cristo, precisamos pregar o Evangelho. Precisamos ser canais do Evangelho na vida das pessoas. Precisamos proclamar o nome de Jesus Cristo. Precisamos falar para elas que haverá um juízo vindouro contra o pecado e contra todos aqueles que negligenciaram a graça de Cristo Jesus, que não deram ouvidos à palavra de salvação. Aqueles a quem foi reservado esse juízo. Precisamos pregar, meus irmãos, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela cumpre o propósito. Seja de fazer com que pessoas que são eleitas possam ser compungidas de arrependimento. E essa graça irresistível de Deus vá ao coração dos eleitos de maneira eficaz e promova essa regeneração do coração. Mas também é para que aqueles que ouvem e vivem no gosto das suas próprias paixões e rejeitam o Evangelho, eles possam ser confrontados com palavras de juízo. Nós somos sim o bom perfume de Cristo para aqueles que são salvos, mas cheiro de morte para os que perecem. Só existe um Senhor, só existe um Altíssimo, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Só existe um Senhor, só existe um único que é digno, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que nós não vivamos, irmãos, vidas em que não nos demos conta dessa realidade. Quem é Deus e quem nós somos. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos orar a Deus, clamando pelo seu povo, contra os seus inimigos, e rogando que Ele se apresse em fazer juízo. Porque a verdade é que o juízo de Deus é também no mesmo momento em que seremos trazidos para uma comunhão perfeita e eterna com corpos transformados à semelhança do corpo de Cristo Jesus, para vivermos no novo céu e na nova terra. Então devemos ansiar por isso. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos te pedir, Senhor, age em favor da tua igreja, age em favor das nossas vidas, porque, Senhor, muitas e muitas vezes percebemos a ação do inimigo até mesmo dentro dos arraiais das denominações evangélicas. Percebemos que pessoas têm sido, de maneira desvirtuada, tiradas do propósito pelo qual elas foram chamadas a viver em comunhão contigo, para viverem, Senhor, de maneira a depreciar o Evangelho de Jesus Cristo. Age, Senhor. Age para que não sejamos presas fáceis de usurpadores, de falsos mestres, de falsos profetas. Age, Senhor, para que a tua igreja ela não venha a perder o seu poder de ação nesse mundo. Cremos pela tua palavra, Senhor, que haverá sempre um remanescente. Cremos pela tua palavra, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que marcha, como diz o antigo hino, ei avante. Que possamos observar, Senhor, essa referência da igreja que marcha, para assumirmos os nossos postos na proclamação do Evangelho. Senhor, vem sobre nós, porque somos teus protegidos, porque estamos debaixo do teu cuidado. Nos compunge sempre que necessário o arrependimento, Senhor. Nos move, Senhor, em adoração ao teu nome, porque somos necessitados da ação do teu Espírito sobre a nossa vida.
Faze justiça, Senhor. Age para que o teu nome seja engrandecido, para que o inimigo das nossas almas seja envergonhado, para que a tua igreja possa resplandecer a tua glória. Porque só há um Senhor, só há um Deus Altíssimo, e é a Ele que nós nos prostramos, é a Ele que nós adoramos. Ó Jesus, vem, vem, Senhor Jesus, vem sobre as nossas vidas, vem, Senhor, concluir o destino desta história humana. Vem julgar, Senhor, as nações. Vem criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É isso que nós oramos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, um bom restante de semana. Que Deus abençoe a todos e até a próxima leitura orante dos Salmos.